Olá, meus queridos, Dr. Júlio na área, aquele beijo gigante no coração de vocês, hoje participando aqui do Mãecast, e hoje nós falamos sobre alguns princípios da nutrição e do comportamento humano, que são importantes aí para a criação dos nossos filhotinhos, e também informações importantes para a nossa própria vida enquanto pais e mães. Assistam o episódio, será muito legal ter vocês por aqui. Beijo gigante no coração e até a próxima. Ele é casado com a Simone, pai da Giovanna e do Gabriel, graduado em Filosofia, História e Nutrição. Ele tem várias especializações, como psicopedagogia, habilidades gerenciais, fitoterapia, doutorando em naturopatia, neurociência, neuroeducação e nutrição clínica. É professor e atua como consultor de saúde integral sistêmica. Já ganhou medalha de Ordem do Mérito das Forças Internacionais de Paz do Brasil, oficial da Paz ONU. Seja muito bem-vindo, Júlio Luckman! Uhul! Obrigado, Gente, obrigado. que privilégio. Vocês não estão entendendo. Até Sim, falei que eu tava estamos nervosa aqui. empolgadas. Júlio, a gente quer falar sobre nutrição, esse currículo extenso que você trouxe pra gente, né? De muitas especializações, graduações. A gente quer extrair o melhor de você para passar para todo mundo. Orientações, informações que a gente possa, né, explodir essa bolha aí, tirar várias coisas boas da nutrição e o que a gente pode levar pra galera no dia a dia. Mas a gente quer voltar um pouquinho, porque eu e a Manu, a gente fala muito sobre a infância, né? A primeira infância, tudo que a gente começa lá atrás. Então, eu queria já que você trouxesse o que é de alerta, o que a gente pode falar para as crianças já, para os pais. As crianças são a base da sociedade e tudo que vai rolar daqui a 10, 15, 20 anos está na mão delas, né? Eu sempre falo para os pais assim, se vocês quiserem viver num mundo bacana, um mundo perfeito, vocês têm que cuidar dos filhos de vocês, porque são eles que vão cuidar de vocês amanhã. Então, existem várias coisas aí que a gente já pode olhar, desde da parte de sono, toda a parte comportamental, ao uso de equipamentos eletrônicos, alimentação, que ambiente essas crianças estão frequentando, porque a gente está moldando ali a estrutura do cérebro. A gente imaginava, até muito pouco tempo atrás, que nós nascíamos prontos. E a gente hoje já sabe que o afeto, por exemplo, ele pode mudar a fisiologia do cérebro. Eu consigo até 10, 12 anos de idade mudar muita coisa na frequência do cérebro de uma criança. Uma criança com 7 anos de idade, se eu fizer uma lobotomia nele, tirar um pedaço do cérebro, o cérebro se adapta, ele consegue dar jeito. Então, se a gente consegue, numa cirurgia, fazer uma lobotomia e esse cérebro se adaptar, por que eu não vou fazer essa adaptação com ele sem problema nenhum? Só que a gente não olha muito para isso, né? No Brasil, a gente está muito mais preocupado em ocupar a cabeça da criança com alguma coisa para ele parar de encher a paciência da gente do que a gente efetivamente educar. Então, tem uma porrada de coisa que dá para fazer e bem legal. Que legal Não. que você trouxe isso, porque eu e a Nanda, a gente trabalha com desenvolvimento infantil integrativo. Então, é justamente isso, esse olhar, né? E você trouxe como o ambiente, não só a alimentação, a gente não olha para nada isolado, né? O ambiente, o afeto, a forma que você vai lidar com a criança, o agir, até no momento da alimentação em si, a refeição, que é um momento sagrado entre família, conexão. Então, textura dos alimentos, tudo isso a gente defende muito. Então, muito bacana de você trazer isso. Sim, esses dias eu estava fazendo uma palestra numa determinada cidade, a gente foi almoçar, e uma criança sentou-se com a gente na mesa, com o pai, e ele devia ter os seus 8 ou 9 anos, mais ou menos. A primeira coisa que eu percebi é que o pai serviu a criança. Ele pegou o prato, foi lá, fez o buffet, trouxe. Aí, ainda não satisfeito, ele pegou o garfo e a faca e foi cortar a carne para a criança. E a criança no celular. E eu aqui quieto. Bom, quando as pessoas perguntam pra gente, a gente fala, né? Mas quando ninguém pergunta, eu também não vou ficar levantando a lebre. Mas eu fiquei imaginando toda a dimensão educacional em torno desse circuito em que o pai e a mãe servem, o professor, a professora servem essa criança ad eternum. Vai chegar uma hora em que ele vai dizer, com 18 anos de idade, eu quero, você me ensinou a vida inteira, eu quero. Só que aí não tem mais muito o que fazer, porque aí, quando a gente vai olhar para toda essa parte de formação estrutural do cérebro, nós temos fases, né? A fase de nascimento até os 40 primeiros dias, até os 6 primeiros meses, até o 2º ano, até o 3º ano, até o 7º ano. Então, a gente tem movimentos de transformação fisiológica desse cérebro que, conforme a gente for colocando ali comportamentos nessa criança e consolidando aquelas estruturas, elas não voltam mais. Exemplo, uma criança que tem dificuldade com peso, se eu não consolidar essa mudança de peso até os 12 anos, eu não mudo mais.
Ele vai passar o restante da vida dele correndo atrás do peso. Lidando com esse fato. E a gente pensa, um dia eles vão conseguir fazer, a vida vai ensinar. Não é assim que funciona. Criança inocente não tem noção do que está fazendo, a responsabilidade é do pai e da mãe, ponto final, acabou. E a gente pode prevenir isso, né? Então, na infância, principalmente até os 2 anos, ali a formação do paladar. Fala um pouquinho sobre isso, né? Como que nós, pais, a responsabilidade que nós temos de o que nós damos para essa criança de formato ali de alimentação, através da alimentação, como que isso vai influenciar na vida adulta dela? Até antes, eu diria. Quando a gente vai olhar para essa questão da genética, você vai olhar toda a formação cromossômica nossa, você vai ver que nós temos ali, para cada célulazinha nossa, 20.500 genes, em média. Cada gene desse é uma informação que determina alguma coisa que ele vai fazer naquele corpo. Até 2004, 2005, a gente achava que a genética era uma coisa fechada para você e para mim. A partir do projeto Genoma, nós descobrimos que existem lacunas, interstícios entre esses genes que são preenchidos pelo comportamento dos pais. Nossa. Aí o que acontece? Aquilo que o papai e a mamãe fizeram nos últimos 3 a 5 anos, em termos alimentares, já vem impregnado na genética da criança. Todos os anos eu participo, onde eu faço doutorado nos Estados Unidos, de uma grande reunião que a gente faz, que determina mais ou menos para que rumo a saúde do mundo vai. E esse ano, em março, o conferencista principal, ele falou, anotem, pode pegar um papel e caneta e anotar. Ele falou, olha, nós vamos ter uma explosão de obesidade maior do que o que a gente já tem, uma explosão de diabetes maior do que o que a gente já tem, uma explosão de problema cardíaco e de cegueira no mundo. Ele falou, essas 4 coisas, se você tem empresa, se você tem terapias, invista em formação nessa área porque vai explodir. Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, como é que você pode pressagiar uma coisa dessa para os próximos 20 anos? Aí ele mostrou pra gente toda essa parte de formação genética, é o que a gente chama hoje de epigenética, que é a expressão gênica. Que aquilo que as 3 últimas gerações fizeram, já deixaram o gene de quem está nascendo agora programado para desenvolver algumas coisas. Então a gente não para pensar, mas aquilo que papai e a mamãe estão fazendo ali naquele período já está sendo um elemento de programação. Então hoje a gente já sabe que as crianças nascem já com dificuldade mais de regular peso, a gente já tem níveis inflamatórios muito mais intensos, aparecimento de alergias, de intolerâncias, de uma série de coisas, e já vem na genética. Aí, por que eu estou citando isso? Porque se já era importante a gente cuidar da saúde das crianças antes, agora é muito mais. Porque a alimentação é o meio pelo qual você vai ou não despertar aquele gene. Por exemplo, eu tenho 2 genes na minha família que me predispõem a diabetes. Por que aos 44 anos eu não tenho absolutamente nada, nenhuma possibilidade de desenvolver isso? Porque eu cuido da minha expressão gênica. Eu mantenho a minha vitamina D alta, eu mantenho a minha imunidade top, eu cuido do meu sono. Agora, quando você fala imunidade, atividade física, sono, e você olha para as crianças hoje, você já percebe a desgraceira que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente. Então, eu diria que a gente começa muito tempo antes a cuidar dessas questões. Agora, entramos nesse período em que a criança... Ali, a partir do seu 4º mês, a gente já pode oferecer alimentação para a criança, para ela ir entendendo um pouquinho desse paladar. E existem algumas áreas no nosso cérebro que são chamadas de áreas de integração primária, que são grandes estruturas que recebem vários influxos, seja dos olhos, seja do que você está sentindo de cheiro, a textura que você falou agora. E, infelizmente, o que a gente percebe hoje é que os pais querem oferecer o máximo pronto para as crianças com o máximo de sabor que para eles faz sentido. Para a criança aquilo não faz nenhum sentido. Você vai pegar uma cena que tem na internet muito legal, uma criança comendo um pedacinho de kiwi, e ela põe na boca e ela faz... E aquela carinha que ela faz, as pessoas interpretam como uma coisa ruim. Aquilo é experiência, a criança está se deliciando. Se fosse ruim, ela não colocaria a 2ª vez na boca. É verdade. Ela tem um mecanismo de afastamento natural nosso, em que você faz com que você dá uma coisa porque a criança não gosta, ela fala, eu não quero. Se ela fez cara feia e botou de novo, ela está dizendo para você na linguagem dela, eu amei isso aqui. E a mãe fala, não, tira. O pai fala, aí entram as vozes também, né? Não dá para criança porque isso aqui faz mal. Então, essa fase de formação desse processo de integração primária até o 2º ano, se você não o fizer até o 2º ano, você não faz mais. Porque ali, perto do finalzinho do 2º ano, existe um processo de poda neural gigantesca no cérebro. O que é a poda neural? A gente nasce com 100 bilhões de células e ao longo da vida a gente vai ter 86 bilhões. Então, a gente queima 25% das nossas células até o 2º ano de vida. Se você for olhar a formação das redes neurais, você vai ver que um bebê, quando ele nasce, ele tem muito neurônio. Aí depois ele vai diminuindo, você fala, meu Deus, mas perder neurônio é ruim. Não
não é ruim, porque o espaço da caixa craniana é pequenininho. Se eu não abrir espaço ali para criar conexão, eu não consigo fazer esse cérebro desenvolver. E aí entra a parte da experiência. Eu fui numa escola na Alemanha e eu fiquei muito de cara, assim, com o que eles fizeram lá, porque era um dia frio e chuvoso. E eles tinham programado naquele dia para crianças de 2 a 3 anos brincar no parque. Só que estava chovendo e frio. Qual que é a minha dedução? Eles não vão no parque. Coisa nenhuma. Eles foram no parque, com o pé no chão, eles estão lá se molhando. Por quê? Porque isso é experiência. Eles consideram, e eles estão na nossa frente em termos de desenvolvimento cognitivo, milhares de anos, não porque eles têm estruturas diferentes, mas porque eles agem de forma diferente. E não é diferente na Finlândia, não é diferente no Japão, não é diferente na Noruega, não é diferente na China. E aqui, se você colocar uma criança para molhar o pé num dia de chuva, o pai processa a escola. Exatamente. O que dá... a gente até vê muito sobre isso, né? Porque o que faz a criança ficar doente é o vírus, não é a chuva, não é o frio, né? Não é o vento. Então... O próprio pé no chão, né? É como a família, assim, eu vejo meus avós, principalmente, eles ficam desesperados quando vê as crianças sem meia, com o pé no chão. O chão tá gelado, pelo amor de Deus, não deixa. Mas não sabe, é justamente por isso, né? Não entender a importância, até justamente esse fato da alimentação, né? Não é que a mãe é chata, que a mãe é louca, que a mãe... É para respeitar. Então, não ofereça se antes perguntar para o pai e para a mãe, porque olha a importância disso. Sim. E tem uma coisa também que assim, todo mundo tem dúvida, né, sobre isso. O sal, por exemplo. Por que não dá sal para criança até 2 anos, né? Sal até 1 ano, açúcar até 2. Por que isso? Porque amplifica o sabor. Existe uma teoria bem interessante que vale a pena estudar. Tem um norueguês chamado Nico Tinbergen. Esse cara é um neurocientista da década de 50, 60. Ele fez uma diferença muito grande quando a gente vai pensar em termos de formação de rede neural para criança. Ele observou que quando um tipo de pássaro marinho, uma gaivota, ela vinha para tratar os filhotinhos, ela tinha uma pontinha vermelha no bico. E os filhotinhos ficavam bicando aquela pontinha vermelha ali. Ele falou, aquela ponta vermelha deve ter alguma função. Ele foi lá, pegou uma gaivota dessa e pintou uma bola maior, o dobro. Os bichinhos ficaram alucinados. Ele foi lá e desenhou uma gaivota com uma bola desse tamanho. Os bichinhos entraram em êxtase. Ele falou, esse negócio condiciona uma ação lá do sujeito. Bom, se eu fizesse isso com o ganso, funcionou. Fez com o cachorro, funcionou. Fez com o cavalo, funcionou. Fez com o ser humano, funcionou. Ele foi o cara que descobriu o que a gente chama de supraestímulos, ou estímulos suprarreais, suprassensíveis. Que é o quê? Quando você superestimula uma estrutura, aquilo que você superestimulou nunca mais volta ao tamanho normal. Tem uma passagem de um filósofo antigo que eu gosto muito, que ele diz assim, jamais experimente pão com molho se você não pode comer pão com molho. Porque depois que você experimentou, você nunca mais vai querer só o pão. E a mesma coisa acontece com a criança. Quando você coloca um superestímulo, como o açúcar ou o sal, que não existe na natureza, via de regra, você teria acesso assim, uma vez em algum canto, em alguma experiência que você fizesse, mas no dia a dia você não tem um pé de açúcar, um pé de sal, não existe. Então, quando a gente começa a estimular a criança nesse nível, ela não volta mais ao que a gente chamaria de tamanho normal do cérebro, porque agora ele vai querer só aquilo. Veja o problema que nós temos hoje, não só com crianças, mas com adultos. Se você for no mercado e comprar uma laranja e ela não estiver babando de doce, você não compra mais. Aí você nunca mais vai conseguir experimentar o verdadeiro gosto que uma laranja tem. O café que a gente estava falando agora. O café é fantástico, o café é maravilhoso, a cafeína é ótima para a nossa saúde. Agora, a gente torra o café para deixar ele super, extra, mega forte. Você mete açúcar nele, você acabou com o café. É uma tinta, né? Simples assim. Então, o sal e o açúcar, basicamente, é isso. É um grande estímulo para a criança que a gente não retorna mais. É igual você dar doce todo dia. Você tá, né, e a partir do momento que ela nunca conhece... mais você vai voltar. Né? Enquanto meus filhos não conheciam, eles poderiam ver, podia deixar na frente deles. Né? Tem até um vídeo, inclusive, que ele oferece a fruta e um chocolate e a criança vai para a fruta, porque ela não conhece. Então, a partir do momento que ela não conhece, ela não vai querer. E o interessante é que depois que a gente forma esse estímulo que leva à formação do paladar, mesmo que ela conheça, ela vai dizer que não quer. Isso é muito interessante, porque daí tem crianças que você oferece isso mesmo. Ela já está com 5, 6 anos, você oferece a fruta e um copo de refrigerante. Ela tenta pegar o refrigerante e o corpo diz, eu não quero. Porque aí a gente tem depois da formação do paladar, desse período, a gente tem a formação de um mecanismo no nosso cérebro muito interessante chamado biofeedback.
O bio, vida, feedback é retorno. Então, tudo que a gente vai fazendo, o cérebro vai dizendo, ele vai calculando. Isso é bom, isso não é. Isso é bom, isso não é. O exemplo que a gente tem de uma criança que vê uma cobra e vai brincar achando que é um brinquedo. Como ela não tem formação ali no cérebro dela de estímulo nenhum que diga que aquele bicho é perigoso, o biofeedback dela diz é inocente. Só que a partir do momento em que eu carrego o cérebro dela com esse drive, olha, isso daqui é perigoso, ela passa a ter restrição. Só que entre o perigoso e o limite do absurdo, o limite é muito pequeno. Porque daí você começa a ver supraestímulos assim. Uma baratinha que não tem a menor possibilidade de te fazer mal, causa pânico, faz uma sala inteira entrar em pânico porque um bichinho... Então isso tudo também a gente tem que cuidar, né? E aí a formação dessa questão do paladar e da fisiologia do corpo dessa criança depende do estímulo que ela teve ali no começo. E ó, uma coisa interessante, a gente está formando tudo isso até os 21 anos de idade, viu? Nossa, exatamente, porque a criança também nem tem o córtex, né, pré-frontal formado ainda, ela nem sabe, ela não tem essa habilidade de pensar o que é bom, o que não é. Você tá falando sobre isso, até é curioso que ontem eu tava numa festinha com a minha filha e ela deu preferência pro morango em cima do doce. Então ela pegou todos os morangos que tinha dos docinhos e comeu. E o docinho ela deixou, ela não quis o doce. Mas ela, nas festinhas, a gente abre em exceção para as crianças comerem, porque, né, enfim, tá tudo exposto lá. Mas ela dá preferência para fruta. Então, muitas vezes, ela quer tirar o chocolate e pegar a uva que tá dentro. Eu falo, filha, meu Deus, né? A gente fica até, todo mundo fica olhando, mas dá a fruta pra essa criança, porque geralmente não tem, né? Assim, abundância nas festinhas, é mais doce mesmo. E você falou uma coisa curiosa, que é exatamente isso, porque ela é acostumada a comer fruta, então ela deu preferência para a fruta. É isso, é como a gente estimula o cérebro da criança, né? E, Júlio, imunidade das crianças, né? As mães Não, isso é... ficam assim, como que eu melhoro a imunidade? Principalmente ali quando começa a frequentar a escola, né? As mães ficam desesperadas porque o primeiro ano da escola é um primeiro ano ali cheio de vírus. Pé, mão e boca. Então, tem como a gente melhorar a imunidade através ali da alimentação? Tem. Vocês são mães, certo? Sim. Qual foi a última vez desse mês que vocês botaram o pé no chão? Bom, eu Silêncio vivo com as sepulcral. extremidades geladas, né? Então eu tenho que ficar de meia 24 horas. Se deixar, eu tô no verão de meia dentro de casa. Não consigo ficar Por muito tempo. incrível que pareça... Mas ontem minha filha tava descalço no parquinho, eu deixei. Tava por calor? incrível que pareça, aquecer as extremidades melhora a fertilidade, viu? A gente tem mulheres que têm problemas de fertilidade, uma das coisas que a gente faz é aquecer as extremidades. Você pode fazer variação de temperatura, mas é outro assunto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ai, não dá, Imunidade... 4 horas de podcast com esse homem, gente. Imunidade é o sistema mais intrigante que existe dentro do corpo humano. A gente costuma sempre falar, quando a gente diz coeficiente intelectual, vem imediatamente à sua mente e cérebro. Mas o coeficiente intelectual do sistema imune é 6 vezes mais poderoso do que o cérebro todo. E a gente já tem um cérebro mega power. Sim. Se a gente pegasse hoje o equivalente a 1,5 kg, mais ou menos, de células do sistema imune, 1,5 kg dá isso aqui, um pouquinho mais do que esse copo aqui. Nós conseguiríamos colocar dentro dele todas as informações geradas no planeta em 1,5 kg. É muita coisa. Então, o sistema imune é um sistema muito parrudo, que tem uma capacidade, um coeficiente intelectual de aprendizagem monstruoso, mas ele precisa de estímulo. Se ele não tiver estímulo, é como qualquer gene. Ele fica dentro de você quietinho até você ir lá e cutucar ele e falar, ó, tá na hora de você fabricar cabelo, tá na hora de fabricar barba. Ele fica lá quietinho. Imagina que a formação desse sistema imune, principalmente lá no intestino da criança, onde a gente tem a maior parte das células estocadas, quase 80% delas, estão estocadas num tecido chamado GALT, tecido linfóide associado ao intestino. E ali no intestino é onde a gente faz a maior parte dos estímulos para a criança desenvolver a imunidade. Então, por exemplo, o que a gente faria antigamente se a gente estivesse vivendo lá na natureza? Você nasceria pelo canal vaginal da mãe, entraria em contato com pelo menos 100 espécies de bactérias diferentes. Essas bactérias vão pegar na boca, no nariz, nos olhos, na pele, e elas têm uma função de estar ali, elas não estão lá de graça. Essas bactérias, elas vão ajudar a gente a maturar toda a parte do GALT, que é esse tecido linfóide. Lá no intestino nós temos uma estrutura chamada placa de Peyer, onde estão essas células dentro, que se você não estimular, se você não bater na porta, ela não abre essa porta. E se você passar de 4 anos, a gente não consegue formar mais. E aí tem 2 coisas interessantes para a gente entender. Primeiro, criança nasceu de cesariana, ela tem que fazer modulação com bactérias. A gente precisa fazer isso. Porque se a gente não fizer esse processo, e isso é uma coisa que não se sabia até 2016, 2017. Nossa, recente demais.
A gente não sabia que se eu não faço a formação desse estímulo nos primeiros 40 dias até os 2 anos de vida da criança, essa criança aumenta em quase 100% a possibilidade de ter uma alergia, uma intolerância, alergia de todos os tipos que vocês podem imaginar. Queda de cabelo, alergia de pele. Hoje a criançada se coça o tempo todo. Por quê? Porque não tem formação de sistema imune. Outra coisa que é interessante, o estímulo externo, o que vem de fora, pisar no chão, deixar a formiga pegar de vez em quando, um mosquitinho pegar na criança. Gente, isso não mata criança nenhuma. Eu não vou tirar a roupa do meu filho e largar no meio do mato, não é isso? Sim. Mas eu não vou deixar de pescar porque o mosquitinho pegou. E a gente hoje entra numa pira, de que eu tenho que entupir o meu filho de protetor de tudo que é tipo, que são remédios no final da história, e que estão inibindo esse sistema imune de funcionar. Ir para a escola e passar esse período em que pega gripe e resfriado, cara, isso é ótimo, é excelente. É óbvio que não é confortável, mas para a imunidade das crianças isso é fantástico. Como que a gente faz essa modulação de bactérias? É isso, é deixar no externo, é deixar pisar no chão, tudo isso que você está falando. Tem alguma outra orientação? Tem. Hoje a gente já consegue, pelo viés da nutrição, pelo viés da medicina, a gente já consegue modular o tipo de bactéria específico que vai lá para o intestino da criança e a gente já consegue fazer isso na hora que ela nasce. Nasceu, a gente já modula, é umas gotinhas que você pinga no seio, a criança não tem gosto, não tem nada, a criança vai sugar, ela já vai fazendo a modulação, aí a gente observa uma coisa que é ridícula, né, mas que a gente nunca vê, o cocô da criança. Porque a fase de ouro do intestino da criança acaba perto do momento em que você tira as fraldas, porque daí você não olha mais. Você não percebe mais. Se esse cocô boia, se ele não boia, se ele tem formato, se ele não tem, se ele tem cheiro forte, se ele não tem. E o adulto, não é incomum chegar no consultório e a pessoa vem me trazendo problemas e eu digo, como é que tá o seu cocô? Ela olha para mim e fala, hein? Sim, como é que tá o seu cocô? Qual é o formato, qual é o cheiro? A pessoa acha que aquilo é uma coisa... E daí tem gente que ri, acha que isso é absurdo. É o exame mais simples que tem. Nas creches e nas escolas, uma das coisas que eu faço com as profs sempre é acompanha o aluno até o banheiro e pede para ele não puxar a descarga. Dá uma olhadinha. Eu tenho nojo. Gente, tem um exame, tá ali, é diário, você pode fazer e anotar. Enfim, então dá para modular pelo viés do natural, que é bem interessante, e pelo viés do artificial, que daí a gente vai colocando elementos ali que são direcionados para aquilo, né? Mas para evitar problemas de alergia, problemas de intolerância, gente, vocês não fazem ideia. Você está falando de intolerância, eu também queria entrar nessa questão do leite. Sim. Né? Porque o leite, assim, todas as mães têm dúvida. Até 1 ano de idade, eu posso dar leite? Ou já começo com leite de vaca? O que o leite, a lactose, né, traz para a nossa vida, para a infância, no geral, assim? Você sabe que o leite da vaca tem menos lactose do que o leite da mulher. Então, não seria esse o grande problema. Se você for pegar nível de caseína, que é a proteína, nível de gordura, o da mulher tem mais do que o da vaca. Só que nós temos alguns problemas aí. Primeiro grande problema, o leite que está ali já não é mais leite. Você já não consegue mais comprar o leite cru do jeito que você compraria, você tirando o da vaca lá. Vou te dar alguns exemplos. O ciclo natural da vaca. Ela vai dar cria, vai dar leite, vai engravidar de novo, seca o leite, e aí você vai ter a cria de novo. Só que o que a indústria conseguiu descobrir? Que se a vaca deu cria, em 3 meses eu injeto nela hormônio, ela engravida de novo, ela continua dando leite até quase dar a cria de novo. Então, nesse período, o leite que está sendo servido ali, ele tem 1000 vezes mais hormônios do que um leite normal. Pecado, né? Não é uma coisa assim, tipo, 10 vezes. Conseguiram É 1000 vezes. artificial algo Tudo, que até a vaca. Indústria, né? Indústria. Gente. Segundo grande problema. No Brasil, vocês devem lembrar, existia um tempo em que a gente tinha leites do tipo A, B e C. Lembra disso? Você comprar o leite lá. O que significa pacote? A, B e C? O leite A, pela legislação, ele tinha uma tolerância de até 10.000 bactérias por ml de leite. O leite do tipo B, a tolerância era 40.000. O leite do tipo C era até 100.000. Como a gente não conseguiu reduzir isso para ter só leite do tipo A, a indústria entrou de sola até que eles conseguiram fazer um lobby para tirar essa classificação. Hoje o leite que a gente tem, a gente não sabe mais o leite que a gente está tomando. Nossa. Aí você vai dizer, João, mas peraí, 100.000 bactérias por ml de leite, mas os caras não matam a bactéria? Matam. Você eleva a temperatura do leite a 103 graus, baixa imediatamente e você mata todo mundo. Mas eu pergunto a você, e o corpinho da bactéria está onde? Você matou ela, mas ela não saiu dali. Então, quando ela entra no sistema digestivo, no nosso estômago, estão cheios de receptores, que é a nossa primeira barreira de defesa,
E ali, quando a gente percebe a presença de micro-organismos que são patógenos para nós, patogênicos, a gente tem uma hiperreação histamínica. Aí você começa a ter os problemas. Porque o corpo, ele absorve, a histamina é importante. Ela vai abrir, ela vai dilatar os vasos, para os monócitos, que são as células base do nosso sistema de defesa, passar por esses canalículos ali e chegar nas áreas que eles precisam se transformar em sistema imune. Só que quando a gente tem esse hiperestímulo todo dia, chega uma hora que o próprio organismo começa a queimar os receptores. Por que a inflamação para a gente é um problema? A inflamação, ela tem um ciclo de vida médio de 5 dias. A inflamação é importantíssima. Sem inflamação não tem defesa. Só que imagina inflamação, 365 dias por ano. O que o corpo faz? Ele começa a se fechar. E aí aparecem alguns processos que a gente estava falando agora, como a endometriose. O ciclo natural do sangue é do endométrio para dentro do útero, dali não teve fecundação, ele vai embora. Se ele não faz esse processo, vai ter algum problema. O que a endometriose faz? Começa a inflamar, porque ele não sai dali, ou às vezes até ele inverte o processo. Ao invés de ir para dentro, ele vai para dentro do organismo. E aí a gente tem confusão. Então você pode imaginar que tudo isso pode ser estimulado por alimentação. Nossa, gente. Tudo. Por isso que eu falei, doutora, dá para tomar um remédio? Para alguma coisa, ela falou, não, é a alimentação. Comida. Glúten, lactose, né? Por que o glúten faz tão mal? Ó, só para você ter uma ideia, quando a gente vai pensar em termos de proteína, a proteína é sempre um elemento estrutural. Ela mantém alguma coisa no lugar. Todas as proteínas são assim, com exceção das enzimas. E as proteínas, quanto maior o bicho, maior a cadeia que você tem de aminoácidos para sustentar aquilo. Seria como um prédio. Para um prédio de 2 andares, eu faço uma base X. Se eu vou fazer ele para 20 andares, eu preciso estruturar melhor isso, senão ele vai cair. A nossa cadeia de aminoácidos, enquanto seres humanos, é em torno de 100 a 109 aminoácidos. Então é uma cadeia pequena, mas é uma cadeia que sustenta a gente. Se eu for pegar a cadeia da vaca, a vaca tem mais de 200 aminoácidos. O elefante teria mais de 300. Por quê? Porque quanto maior a cadeia, maior a estrutura. O trigo, o trigo antigo, ele tinha na faixa de 40, 46 aminoácidos por estrutura. Os caras conseguiram descobrir como mexer nele para ele ter mais de 400. Gente, mexe em tudo. Dá pra parar de mexer na natureza, nos animais. Meu Deus do céu. Tudo artificial. Então, o trigo que a gente tem hoje, ele tem uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia proteica, maior do que a do elefante, para você ter uma ideia. Agora, você imagine isso dentro de um organismo. Vou pegar aqui os 2 exemplos, tanto o do açúcar quanto o da proteína. Eles são cadeias, certo? Uhum. Quanto maior a cadeia, mais difícil de quebrar isso. O que seria o ideal? Você consumir um trigo que tem lá seus 40 e poucos, você pegar uma carne de frango que tem 20 e pouquinhos, você pegar lá o peixe que tem 20 e pouquinhos, ele entra no teu sistema, você quebra isso, desnatura lá no estômago, que é desenrolar, né? Passa para o intestino delgado, ele quebra em frações menores, o corpo pega monoaminoácido. Aí você constrói cabelo, pele, ossos, músculo, constrói tudo. Imagina que o teu corpo não conseguiu quebrar essa fração e ficou... A gente tem hoje cadeias de aminoácidos entrando no sistema sanguíneo com 20, 30 aminoácidos. Então, você imagina que ele começa a se instalar em áreas muito específicas. Tireoide, pele, endométrio, articulações, base do cabelo. Aí, o que acontece? O sistema imune, ele não pode permitir que isso esteja lá. Ele quer tirar isso, porque isso é um patógeno. A gente é um problema. Só que, ao fazer isso, ele morde um pedaço da sua proteína também. Aí ele destrói isso, manda para um sistema chamado sistema linfocitário. O linfócito vai reconhecer aquilo e vai formar um anticorpo. Ó, próxima vez que esse troço entrar aqui, a gente já tem que estar preparado. Só que não tem próxima vez, porque é você que está ali. Sim. Aí você tem tiroidite, você tem as ites todas, renite, sinusite, tudo que você pode imaginar que tem ite. Inflama tudo. Aí imagine isso num processo em que você não corta o consumo do pão. Você continua batendo. Tá vendo? Você continua batendo. O corpo, ele consegue calejar, né? Ó, eu vou pra academia, tem calo na minha mão. Mas se eu não cuidar, vai chegar uma hora que esse calo não vai ser suficiente. E ele vai começar a me machucar. Uhum. É a mesma coisa com o sistema imune. Aí o problema do sistema imune é que ele não é bobinho. Ele aprende, mas ele não desaprende. Aí você vai carregar aquilo pro resto da vida. Nossa, gente. Tá vendo? Corta o pão. O buraco Chega é de muito mais comer pão. embaixo. Tá, mas e a aveia? Por que eles falam dessa... Como é que fala de cruzar a aveia com o glúten, que não é aveia... Porque algumas nutricionistas falam sobre isso, né? Que a aveia não pode ser cruzado com o glúten. O que é isso? Assim, ó, todas as gramíneas, o milho, o trigo, a cevada, o trigo, a soja, todos eles fazem parte da mesma família e têm uma proteína estrutural parecida. A aveia tem uma proteína chamada avenina, que é a prima irmã do glúten. Ela é igualzinho ao glúten, ela muda algumas coisas na fração, mas ela é igualzinho ao glúten. Agora,
o que é importante a gente falar sobre isso? E aqui entra a parte que é a parte não do desespero, mas a parte da gente conseguir entender o que fazer com essa informação. Porque uma coisa é vir aqui tocar um terror e as pessoas ficarem desesperadas. O que a gente tem que entender? Se o organismo estiver equilibrado, não existe monstro. Você pode comer pedra que você vai digerir. Você vai dar um jeito aquilo. Se você não digerir, ela vai sair, vai embora, não vai te matar, não vai fazer mal nenhum para você. Agora, se eu tô com um copo cheio d'água até a borda e eu boto mais uma gota, ele vai transbordar. Isso aqui é um estilo de vida de pessoas que não cuidam da alimentação nunca. Aí o chocolatinho do final de semana vai fazer mal, aí o refrigerante vai fazer mal, aí o glúten vai fazer mal. Então a regra sempre é assim, manter o teu sistema imune, o teu sistema funcional, para que você não tenha esse problema. 10 gotas d'água num copo que está pela metade não vai fazer diferença nenhuma. Eu tomei cerveja no final de semana. Doutor Júlio tomou cerveja. Eu posso tomar cerveja, porque meu organismo está tão bom que aquilo ali para mim não vai fazer diferença nenhuma. Agora imagina uma pessoa que come glúten todo dia, que come aveia todo dia. Uma coisa que eu te falei antes no intervalo. Qual a probabilidade de você ter uma conduta alimentar idêntica, ou seja, comer a mesma coisa todo dia, se você for olhar para o teu ancestral? Não tem como, até porque as próprias estações se encarregam de mudar o alimento. Uma hora é laranja, uma hora é banana, uma hora é bergamota, uma hora é isso, uma hora é aquilo. O que a gente tem hoje? Maçã todo dia, banana todo dia, glúten todo dia. Aí, esse é o grande problema. Se a gente conseguir botar na cabeça dos pais e mães, e dos professores, e de todo mundo no planeta, que o nosso corpo foi programado para a variabilidade nutricional, não tem o que faça mal pra gente. Claro que nas devidas proporções, né? É tomar 2 litros de coca que você acha que não vai dar nada. Vai dar. Não o excesso. Não o excesso. Mas assim, um pouquinho daquilo todo dia, problema nenhum. Eu, Júlio César, comi pão hoje na parte da manhã. Comi pão, você fala, mas você come pão? Como? Só que é na segunda-feira. Na Qual terça, pão na quarta, que eu quero saber? Qual pão? É Pão que, assim, francês, pão fatiado, pão... Via de regra, nenhum deles seria grande problema, se a gente tivesse sistema funcional. O grande problema é você ir para o carboidrato direto sem ter feito uma proteína antes. Como é que funciona o sistema digestivo? Você tem o tubo digestivo, tem o estômago, que é uma bolsa, e ali a gente tem as válvulas, né? A cárdia que está aqui em cima e a válvula pilórica que está lá embaixo. O carboidrato, ele não é essencialmente digerido no estômago. Ele é digerido no intestino delgado. Aliás, ele começa a digestão na própria boca. A amilase que a gente produz na boca já começa a quebrar ele ali. Só que ele não para no estômago. É por isso que é difícil da gente encher a barriga com fruta. Tenta pegar 10 maçãs e matar a fome pra você ver. Não vai conseguir matar. Maçã me dá fome, na verdade. Ele vai abrir o apetite. Então, quando eu coloco uma proteína ou uma gordura, a válvula pilórica, ela fecha e a gente mantém aqui dentro do estômago um tempo, que é em média 2 horas, para você poder fazer essa digestão. Aí o glúten não seria um grande problema, porque ele é uma proteína e eu vou quebrar ela ali dentro, no ambiente ácido, onde ele é para ser feito isso. Agora, se eu, de manhã cedo, imagina a tragédia hoje no mundo, né? A pessoa levanta e come aveia por primeiro. Toma um copo de suco. Suco não é ruim, mas vindo por como primeira opção, ele é horroroso. Ele vai fazer pico de glicose, ele vai inflamar o seu intestino e é só suco. Aí você vai falar, doutor, mas é suco natural. Você já achou um pé de suco natural na natureza? Não tem. Tem pé de fruta. Pé de suco não tem. Então, quando a gente pensa em colocar fibra, colocar proteína, e eu equilibrei essa alimentação na parte da manhã, ela não vai me matar. Então, qual seria um café da manhã perfeito, Júlio? Vai. É que ele tá falando da ordem, né? Então, a gente vai colocando tudo pra dentro ao mesmo tempo. E tem uma ordem dos alimentos. Por conta desse pico de glicose, tudo. Isso que a gente faz errado. Não é só o prato, é olhar a ordem que você tá comendo. É sempre assim, ó. Vou usar os 3 dedos aqui pra você que tá me vendo entender, ó. Proteína mais do que gordura, gordura mais do que carboidrato. É simples assim. Tapioca, que é o grande nervo da turma. Ah, tapioca não serve pra nada. Ela é uma fonte de energia. Sim. Só que ela sozinha, ó, ela veio antes de vir a gordura, veio antes de vir a proteína. Ela vai ser um problema pra você. Assim como a farinha branca, assim como o açúcar branco. Então, de uma maneira geral... Então, mistura com ovo. Sempre com proteína. Que é a proteína. Ou uma pasta de amendoim, aí vem a pergunta que você me fez, né? Ó, pensa sempre assim. Olhou lá pro teu café da manhã. Regra padrão, regra dos 6. Tem que ter 6 coisas aqui no meu prato, todas uma diferente da outra. Como que eu divido essas 6 coisas? Nessas 3 categorias. 2 proteínas, 2 gorduras, 2 carboidratos. Vamos pensar o teu café da manhã hoje. Você colocou ovo e pasta de amendoim. Pasta de amendoim já tem gordura, que é boa. E você já tem proteína, que é boa. O ovo é completo, tem tudo. Fiz esse conjunto agora, eu posso colocar uma fruta, eu posso colocar uma tapioca, eu posso colocar um pedacinho de pão, não vai matar ninguém. O problema é fazer isso todo santo dia. Por que é importante a gente saber disso?
Na natureza, as bactérias vieram antes da gente, muito antes. O ser humano tem 200 mil anos, nesse último estágio de evolução. As bactérias, nós estamos falando de milhões de anos. Não é 2 ou 3, é milhões de anos. 60 milhões e mais até. Aí o que acontece? As bactérias não têm cérebro, mas elas têm uma inteligência genética muito maior do que a nossa. E onde tem ambiente e eu tenho condições, não tem por que a bactéria não crescer. Ela vai crescer. Aí existem bactérias chamadas proteobactérias. Próteo vem de proteína, que você consome ovo todo dia. Todo dia. Lá tem uma proteína chamada albumina. A albumina, em excesso, todo santo dia, vai aumentar a população de proteobactérias. Ovo é bom ou é ruim? Aí a resposta é, depende de quantas vezes. Qual a frequência disso? Come ovo num dia, come a castanha no outro. Eu tava com as... Vamos lá, gente. A Manu, ela quis agradar o Júlio, a primeira vez que uma tem castanha nesse podcast. Mas agora, a partir de hoje, vai ter mais. Fala da castanha. Vou fazer nozes, vou fazer castanhas, Sim. vou fazer... Não é pra comer tudo isso. Ora pronobis. Eu posso colocar de variação de carboidrato a batata doce, a quinoa, o grão de bico. Eu posso colocar um monte de coisa. Adoro. O problema é que daí as pessoas vão olhar para isto com esse olhar preconceituoso, porque a gente... E não é fácil mudar isso, né? A gente nasceu e cresceu tomando leite, misturando, botando açúcar no café. A gente cresceu assim, comendo pão. É difícil você virar as costas para um passado e dizer, isso aqui não existiu. Ele existiu, sim. É um hábito. Quando eu digo para as pessoas, coma beterraba de manhã, abobrinha de manhã, tomate de manhã, o povo me olha assim, aquela cara de assustado. Eu falo, por que não? Por que não? Alimento é alimento em qualquer hora do dia. Só que daí a gente tem que entender o que melhor em determinado momento do dia. Por exemplo, o tomate e a beterraba, eles têm antioxidantes que bloqueiam os radicais livres que você formou durante a noite. Durante a noite você está desinflamando, você está limpando o seu corpo, você está restaurando o tecido, o teu cérebro está consolidando estrutura neural. Tudo isso exige energia. Gastou energia, vai ter a fumaça lá do escapamento do carro, que para nós é o radical livre. O que eu preciso fazer? Usar um antioxidante que vai doar elétrons para essas moléculas que estão oxidadas para elas se restaurarem. Qual é a forma de fazer isso? Um copo d'água, pezinho no chão, e comer um antioxidante. Aí eu pergunto para você que está em casa, quantas vezes você fez isso na tua vida? Aí você vai ver por que a humanidade está do jeito que ela está. Eu faço isso todo santo dia. Tá, de manhã, o jejum, nem pensar. Depende, tem que comer. Depende. O jejum, ele é assim, gente. Se a pessoa estiver em deficiência nutricional, não se faz jejum, porque ele vai piorar ainda mais a vida dessa pessoa. Dependendo do que essa pessoa tem como objetivo na vida, como meta, eu também não posso impor jejum. Meu filho é fisiculturista. Eu não tenho como trabalhar jejum com ele. Muito pelo contrário, ele come mais do que a média da população. Agora, se eu tenho uma pessoa que está em tratamento de câncer, exemplo clássico, a pessoa está em tratamento de câncer, eu consegui fazer toda a base nutricional dela bonitinha. Ela tomou um café legal, ela almoçou bacana. Eu posso colocar na vida desse cara um jejum intermitente a partir das 3 horas da tarde. Eu posso fazer esse cara ficar 16, 18 horas sem comer. Aí você vai falar, mas o cara tá com câncer. Pois é, mas é exatamente por isso. Porque, ó, pensa comigo na seguinte situação. Ó. Você tem 3 células aqui no seu corpo, certo? Você tem uma célula que é uma célula boa, você tem uma célula velha e você tem uma célula cancerígena. Apenas a título pedagógico para as pessoas entenderem, porque não é bem assim, tá? Mas imagine que essa célula normal, comum, ela coma uma unidade de energia por segundo. Essa aqui, que é velha, come 10, é que nem Fusca, é que nem Opala velho. Ele tem que comer mais para fazer a mesma coisa. Aqui na célula cancerígena, eu tenho um consumo de 80:1. Ou seja, ela come muito mais energia do que essa daqui. O que o Yoshinori Ohsumi, que é o cara que ganhou o Nobel de Medicina em 2016, descobriu? Se eu cortar o fluxo alimentar no final do dia e fizer jejum intermitente, o meu corpo privilegia a célula saudável, sinaliza as 2 células velhas para você fazer apoptose nessa, ou seja, ela se suicida, é o que a gente chama de autofagia, você vai comendo ela por dentro, e a célula cancerígena fica exposta, o sistema imune fala, ei tia, o que você está fazendo aí? Que negócio de estar comendo 80? Aí a restrição alimentar faz sentido. Mas o jejum não é para todo mundo e para fazer de qualquer forma, sem adaptação, sem você adaptar a matriz alimentar, sem você estar nutrido. Porque aí o estresse de quem está no jejum dispara, ele vai às alturas, ele fica alucinante. Porque o que é a fome? Para pensar um pouquinho no que é a fome. A fome é um mecanismo que o teu corpo tem de pôr para dentro o que está faltando, concorda? Você tem 60 elementos químicos que mantêm o teu corpo funcional. Se um deles estiver embaixo, o que acontece com o teu circuito de fome? Quem tem muita fome está sempre desnutrido, não tem como ser diferente.
A pessoa que sente compulsão alimentar, ela está desnutrida. A hora que a gente vai fazer o tratamento, regula as bactérias do intestino, porque elas comem também. Se você tiver com microbiota intestinal desregulado, elas comem antes que você vai ficar desnutrido, mesmo comendo bem. Então tem que regular. Conseguir fazer toda essa parte de regulação da parte dos micro e macronutrientes, a fome desaparece. Por quê? Porque você não precisa mais daquilo. Então a ideia, aí vem as perguntas que a gente sempre tem, né? Pode-se comer de 3 em 3 horas? Depende do caso, depende da necessidade. Eu, por exemplo, não tenho mais vesícula. Hoje eu não tiraria mais, mas eu não tenho mais vesícula. Ou a pessoa é diabética. Se ela tiver um fluxo de glicose variante, às vezes eu preciso fazer de 3 em 3 horas. Se essa pessoa tiver um problema, como ela fez uma cirurgia bariátrica, ela não tem mais no estômago o que ela tinha para fazer a digestão. Então eu diminuo a quantidade das refeições principais e coloco mais refeições ao longo do dia, fracionadas. Para essa pessoa funciona. A regra sempre é, analise individualmente cada pessoa. Mas e para as crianças, no caso, a gente, né, sempre procura, é o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Perfeito. Se você conseguir porque colocar... eles precisam mais do que a gente, né? Ou não. A quantidade de refeições é grande. Não, mas não fala assim, você fica socando comida na Maria Cecília. Porque pra mim tem que ser isso, essas 5 refeições, assim, pra ela, né? Sim. Então, no mínimo, em todas as refeições, ela tem que comer a fruta, né? Então, não sei, é uma coisa que é minha, Eu não focaria tanto em quantidade, eu focaria mais em qualidade. Sim, porque veja um exemplo clássico. E aqui eu vou entrar numa coisa que é, assim... É o terror da nutrição. Mas vamos imaginar que você tem aqui um pé de alface e aqui você tem um pé com uma fruta. Na natureza, qual é a lógica? A planta quer que você coma a fruta porque é a forma que ela tem de disseminar as sementes pelo mundo. Então a fruta é desejável. A fruta é doce, a fruta é gostosa, a fruta é atraente, ela tem cores vibrantes. A fruta é para ser comida, ponto. Agora, o pé de alface, se você comer o pé de alface, ela morre. Então a alface não foi feita para comer. Aí a gente tem que pensar assim, doutor, o senhor está dizendo que a gente não deve comer salada? O que eu estou dizendo é que a gente tem que prestar atenção no que a gente está comendo, quantidade e hora. Porque a salada tem benefícios maravilhosos. Ela tem, algumas plantas têm ômega, algumas plantas elas oferecem para a gente vitamina C, antioxidantes. A própria alface tem uma substância na composição dela que é maravilhosa para tratar gastrite. Só que qual que é a lógica? Se entupir de salada? Não, porque as plantas elas criam antinutrientes que é para se defender. Como ela não quer ser comida, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender a lógica ali. O exemplo do chá que vocês acabaram de me servir agora. Eu falei chá ou café? Chá, eu já sabia a resposta. A planta. Você tem um pé de hortelã na sua casa. O hortelã não quer que você coma a folha dele, porque para ele isso não é interessante. Sim. Então o que o hortelã faz? Você vai lá na segunda-feira e colhe todo o hortelã que você vai usar durante a semana. Bota na geladeira e consome. Por quê? Porque se eu pegar uma folhinha todo dia, o que a planta começa a entender? Estou sob ataque. Aí ela começa a produzir antinutrientes. Nossa. Alguns deles são tóxicos, por isso que tem gente que se intoxica com chá. Você acha que chá não faz mal, ele faz mal sim. O pé de salsinha é a mesma coisa, o pé de cebolinha é a mesma coisa, o pé de alface é a mesma coisa. Então eu preciso entender um pouquinho dessa lógica da natureza para poder fazer uma colheita de uma vez só. Eu vou lá e corto, como, acabou, simples assim. Salada de noite. Quando você pensa em uma comida leve de noite, você pensa em quê? Salada. Fruta e salada. Não é para todo mundo. Se essa pessoa tiver algum problema de fígado gorduroso, uma esteatose mais intensa, um problema já indo para um câncer e tal, a gente tira completamente a salada. Por quê? Porque as plantas têm fitato, oxalato, tem as famosas lectinas. Durante o dia, se eu como essa salada ali no meu almoço, ela é benéfica. Na balança química, o que eu ganho e o que eu perco, o ganho ainda é maior. À noite a gente inverte. Dependendo da pessoa, daí pode come comer... o quê à noite? Você pode comer legumes cozidos, porque o cozimento tira a maior parte desses fitatos, fitalatos, oxalatos, né? O Ora Pro Nobis, por exemplo, que está agora na moda, né? Se eu só passo ele no vapor, ele vai embora. Então eu posso... Os cozidos e assados, de uma forma geral, são ótimos. São ótimos. À noite, a gente procura não exagerar no carboidrato, faz um bom equilíbrio de proteína. Você não tem que passar fome. Não precisa passar fome. Meu filho, fisiculturista, o que ele faz? Ele coloca a quantidade de calorias e proteínas e preenche o restante do prato dele com legume. Pronto. Abobrinha, chuchu. Agora eu te pergunto, como é que a criança vai comer isso se lá na infância não ensinou ela a fazer isso? Mito ou verdade?
Existe industrializado saudável? Não, nenhum. Se você for observar, a gente sempre trabalha com a ideia do industrializado com custo-benefício. Então, por exemplo, eu fui visitar alguns países em que as pessoas, e não muito longe da gente aqui, países da América Latina, em que as pessoas estão num circuito de fome, que se elas não receberem ajuda, elas vão morrer. Ponto. E a gente tem lá o alimento terapêutico. Ele vem dentro de um plástico, que é a pior embalagem que existe. Ele vem totalmente industrializado, ele vem cheio de conservante, mas ali ele é importante. Se eu não der aquele alimento naquela hora para aquela criança, ela vai morrer. Então, o que a gente tem que pensar sobre o industrializado? Sempre custo-benefício. Outro exemplo de custo-benefício. É muito bacana e muito simples eu vir aqui falar para você que comer castanha, quinoa, tudo isso é maravilhoso. Que você pode suplementar o ômega, que você pode fazer modulação intestinal de bactérias com a criança. Mas um tratamento desse, que custe R$500, para a grande maioria das pessoas, não é acessível. Aí, de novo, vem custo-benefício. Eu tenho que pensar o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo. O que eu vou dizer para as pessoas? É impossível a gente não ter um industrializado no nosso dia a dia. Impossível, não tem como. Assim, você vai ter que fazer um esforço gigantesco. Muito pacote. E a gente não tem mais tempo de cozinhar tudo, enfim. Mas a grande questão é assim, ó. Sempre que possível, descasque mais e desembale menos. Ponto. Esse é o ponto. E sempre que você fizer o industrializado, não faça só o industrializado. Porque o que acontece? Aqui dentro eu tenho nutrientes. Aqui dentro eu tenho tudo que a vida precisa. Quando eu pego o industrializado, eu tenho antinutrientes. Ele não só não nutre o meu corpo, como impede o meu corpo de captar aquilo que ele precisa. Exemplo, você acha que aquele chocolatinho depois do almoço ele é inocente. Gordura hidrogenada, o nosso intestino ele é cheio de vilosidades, que são dobrinhas, né? Essas dobrinhas, quando essas gorduras hidrogenadas passam, elas plastificam o teu intestino. Você não absorve nada. Então, se eu comer uma castanha dessa com o chocolate, a minha taxa de absorção é muito pequena, é quase zero. Então, se eu como industrializado, pelo menos dê condições do teu corpo conseguir lutar contra aquilo. Eu atendi algumas pessoas, eu não falo nunca nomes para não expor ninguém, né? Mas eu gosto muito de trazer a experiência de consultório. Mas eu atendi esses dias as pessoas e elas estavam assim, muito tempo esperando ali, né? Terminei de atender, a pessoa foi no mercado na frente da minha clínica e comprou um Doritos. A gente não faz isso, cara. Não faz. Ela sai com Doritos, pronto. Você quer tomar vinho? Tome água junto. Você quer tomar cerveja? Tome um pouquinho de água junto. Então, sempre um equilíbrio. Sabe que aí tem uma questão interessante que é um mito também. Que muitas dessas empresas vendem produtos com nomes de coisas que não são aquilo ali. Por exemplo, esse sorvete que se vende lá não é sorvete. A categorização dele é sobremesa. Porque ali dentro daquele sorvete, para ser sorvete, deveria ter pelo menos fruta. Não tem nada. Nada. Pior alimento que existe no planeta e o pior veneno que você pode dar para o filho que você tem na sua casa é esse tipo de sorvete. Agora, tem um sorvete bom? Tem. Feito em casa. Mas as paletas, tem várias paletas mexicanas, paletas, esses sorvetes italianos. Não, mas em casa dá para bater um iogurte gelado com uma fruta congelada. Vira um sorvete. No Brasil, as indústrias entenderam, muitas delas, que se elas colocassem a palavra chocolate escrito no rótulo, as pessoas compram porque acham que é chocolate. A cada 5 rótulos que nós temos num supermercado, só um tem chocolate dentro. O restante, se você olhar a letra miúda que está escrito em cima, está escrito assim, ó, sabor de... Aí o chocolate vem escrito desse tamanho, você vai dizer para a indústria que ela está errada? Não, ela pegou uma brecha na lei, está ganhando dinheiro nas suas costas. Agora você tem que começar a olhar para ver que aquilo não é. Outro exemplo, você vai no mercado e compra a linguiça tipo calabresa. Ela não é calabresa, só que a calabresa está escrita em letras garrafais. E ela não é calabresa. Se você for comprar uma calabresa de verdade, ela tem toda uma categoria. Quantidade de carne, não pode ter muito conservante. Só que daí o preço é exorbitante. Aí a indústria aprendeu. Se eu colocar escrito calabresa, eles vão comprar. Rótulo. E no rótulo, os primeiros ingredientes que aparecem é o que tem maior proporção, né? Sempre. O suco de uva integral, quando está escrito uva, pode tomar? Legislação brasileira diz que se a gente colocar elementos que são procedentes da natureza, sem alteração, num produto, eu posso chamar ele de natural e posso dizer que ele é suco de... presta atenção no rótulo de novo. Ele é feito de frutas naturais. Veja, quando está escrito no rótulo frutas com S, não é só a uva. Porque o que acontece? A gente tem 2 produtos hoje que a gente já sabe que são extremamente conservantes, o sal e o açúcar.
Então, quando eu aumento a concentração de sal e açúcar, eu mato a bactéria, mato o fungo, nem o miseravinho do fungo não consegue se criar ali, que é um bicho resistente pra caramba. Então, o que a indústria conseguiu identificar hoje? Que se eu pegar a maçã e tirar dela a água e fizer uma hiperconcentração, eu posso misturar com qualquer outro suco de fruta que ele vai conservar. Você vai ver que as caixinhas de suco tá escrito assim, suco recomposto, suco desidratado de não sei do que. Aí você vai ver assim, 2% de limão, 98% suco de maçã. Tá lá, tá escrito. A legislação permite. O que acontece com o suco da uva? Se você pegar a uva agora, espremer ela, deixar aqui no copo, em 3, 4 horas ela tá fermentando, que é o que a gente faz com o vinho, né? É o princípio do vinho. O que eu faço aqui? Eu vou lá e cozinho esse suco, tiro a água dele, faço ele hiperconcentrado, aumento a concentração de açúcar, não cria bicho nenhum. Só que o que a gente não para perceber? O corpo humano processa por dia, em média, entre 20 e 26 gramas de açúcar. Na média. Para as crianças é um pouquinho menos. Se a gente pegar uma lata de refrigerante, dessas de 300 ml, a lata tem 39. Nossa. Se você pegar uma garrafinha de suco concentrado de uva, ela tem 45. Entre 40 e 45. Melhor então, dar não é melhor. Calma. Não é melhor. Mas o que é importante a gente entender? Que se eu for fazer essa fração inteira, eu estou criando um problema. Aí é que entra a parte do que eu defendo. Não é para criar terrorismo, é para dizer assim, ó, gente, um suco nessa quantidade aqui, ó, um copo para uma criança, concentrado de uva, ele tem minerais, ele tem resveratrol, ele tem vitaminas, ele tem uma série de coisas nessa concentração junto com comida. O que eu vejo, e me dá desespero quando eu vejo isso, eu vou nas escolas, o lanche das crianças é pão com uma garrafa de suco concentrado de uva. Gente, não tem organismo que aguente isso. Tem uma marca específica que é... Por isso que eu perguntei, porque tá escrito uva. O ingrediente é uva, suco de uva integral. Daí eu olhei, é uva. Porque tem sempre lá aquelas siglas, aquelas letras, o ácido, não sei das quantas, eu sei que não é. Mas essa marca específica é só uva. Geralmente, uva e maçã são sucos concentrados e geralmente são de verdade. Aí eu só compro dessa, porque tá escrito uva, né? Então, pelo meio Melhor, caminho andado. Menos mal. Aí tu imagina isso dentro de uma caixinha com alumínio, com plástico. Ai, aí não, é sério. desesperador. Não, então vamos espremer a uva, plantar. A gente não consegue, né? Infelizmente. Mas... Saiu agora uma pesquisa, 3 semanas atrás, 90% das crianças que acabam de nascer já têm micropartículas de plástico no cérebro. Quer dizer, ela nem nasceu, ela nem veio para o mundo ainda, ela já está intoxicada com nanopartículas. Mito ou verdade? Água demais faz mal? Faz, como qualquer coisa na vida, na verdade, né? Se você começar a respirar aqui loucamente, você vai ter uma super concentração de oxigênio no cérebro, esse super concentração vai te fazer desmaiar. Se você pegar agora e começar a fazer assim, ó, sabe? Se você fizer isso, você desmaia. Pum! Porque é em excesso. Tudo na nossa vida é uma questão de necessidade. A água, ela tem um papel importante no nosso corpo porque todas as 332 funções químicas do corpo levam água. Todas. Só que a água, ela tem uma característica porque ela é feita das moléculas mais simples que tem na natureza. O primeiro elemento químico que surgiu, que a gente tem notícia, é o hidrogênio. Ele está ali. Ele tem um elétron sozinho girando lá. Ele está pequenininho. Para ele se equilibrar, ele precisa do oxigênio, ele forma uma molécula maior chamada água. Essa molécula, ela é uma molécula que a gente chama de polar. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Essa molécula tem a capacidade de equilibrar e desequilibrar o teu organismo, que é o que a gente chama de potencial de oxirredução. Então, quando eu uso essa molécula de água para fazer a minha digestão celular, eu tirei um elétron dela, ela virou um radical livre. Se eu tomo água na sequência, eu vou sempre trocando. E essa água está sempre linda e maravilhosa. Agora, se eu tomar água fervida, água do café, água do chá, para poder aquecer essa água aqui, eu tive que mexer com os elétrons, tive que agitar esses elétrons. Para agitar o elétron, muitos deles foram embora. Então, essa água aqui é mortinha do chá. Para a quantidade de água do corpo, o potencial hídrico, ela vale. Mas, em termos de energia, não. Você tem 2 moléculas de oxigênio, que são 2 radicais livres. E você não dá água para essa criatura tomar. O que vai acontecer? Se eles são 2 radicais livres, eles vão fazer uma interação entre eles para compartilhar um elétron. Acabei de formar um peróxido de hidrogênio aqui, água oxigenada.
Se eu não regulo, de novo, continuo sem tomar água, daqui a pouco essas duas moléculas vão se grudar com um carbono de uma gordura e vão formar um radical hidroxila, que é cancerígeno, que cria um inferno dentro do corpo da gente. Então, a água, ela precisa ser oferecida numa quantidade boa. O ideal é que a gente faça assim, ó. Peguei a água, tomei de uma vez só, o copo de uma vez só. Isso. Não fica bebericando água o dia inteiro. Você hiperestimula. Toma só mais né? um golinho. Vou tomar só mais um golinho, peraí. Eu tô tomando um bicadinho. E não exagera na quantidade sem conversar com um profissional. Por quê? Meu filho, de novo, fisiculturista, 4 horas de academia todo dia. Eu não posso dar 2 litros de água para ele. Eu tenho que dar de 5 a 8 para ele. É muita água. Só que a característica de gasto de água dele é completamente diferente. Imagine que eu bote 8 litros de água, ou o padrão que a gente está ouvindo na sociedade, né? 2 litros, 2 litros e meio para a pessoa. Nem todo mundo precisa de tudo isso. Depende. Então, a água é sempre uma questão que a gente tem que analisar pessoa a pessoa. E alcalinizar a água? Existe água boa, água ruim? Tem. A água sozinha, sem nenhum elemento químico atrelado a ela tem um pH médio de 7. Só que esse pH de 7 não é tão interessante para o organismo, porque além do pH, a gente precisa ver condutividade elétrica da água. Imagina que você tem uma água super pura. Eu fui na casa de um amigo que faz cerveja, e ele me ofereceu uma água dessas de osmose reversa, esses filtros que tiram todos os minerais, que é para não atrapalhar o gosto da cerveja. E ele me ofereceu assim, com o peito, e falou, água mais pura do mundo. Eu falei, joga fora, que isso é lixo. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, isso é lixo por quê? Porque essa água não tem capacidade dentro do seu corpo de levar o elétron de um lado para o outro. Então, a água ideal é uma água que tem um pH mais ou menos perto de 8, que tem uma boa condutividade elétrica, em torno de 100 microsiemens. Você vai falar assim, doutor, mas eu não faço nem picas ideia do que é isso. Pega a garrafinha de água mineral, tá escrito ali. Ó, a condutividade elétrica dessa água, ela tem que estar pelo menos em 100. Não tem condutividade elétrica, ou eu não conheço se essa água é uma água boa ou não. Existe um jeito de transformar essa água aqui na melhor água do mundo. Você vai lá no teu saleiro, pelo amor de Deus, entenda, sal integral marinho, não é cloreto de sódio, que é essa porcaria que a gente tem no mercado hoje. Uma pitadinha de sal integral marinho nessa água torna essa água aqui extremamente atraente para o organismo, porque ela vai melhorar o pH, ela vai melhorar a condutividade, ela vai melhorar o potencial oxirredutivo dela só com sal. Agora pergunto, qual é o sal que vocês têm em casa? Nem vou falar. Então, são coisas simples. Viu, mas não água da torneira, né? Pode ser água da torneira. É? Pode. Existem duas coisas que a gente pode fazer para transformar a água da torneira numa água fantástica. Primeira, colocar uma pitadinha de sal. A segunda, deixar ela no sol. Porque ali no sol, elementos voláteis como o flúor e o cloro, eles evaporam. Principalmente o cloro. Ele vai embora. Se você deixar ela aqui no sol, o que tem aqui dentro de bactéria morre, o que tem de toxina vai embora, até o gosto da água muda. Mas põe uma redinha, tá? Os mosquitinhos não fazer cocô dentro da água. Sim, mas não pratinho e não fechada, tá? Senão ela não tem pra onde ir. Mito ou verdade? Dormir mal contribui para o aumento de peso? Demais. Demais. O principal elemento para regulação de peso no corpo não é alimentação, é sono. Porque você pode até comer mal, mas se você dormir bem, o seu corpo tem ferramenta para poder lidar com aquele processo fisiológico e fazer com que você tenha uma vida fantástica. O problema hoje é que as pessoas estão indo dormir para muito além das 10 horas da noite. Aí você vai dizer, mas por que 10 horas da noite? Porque existe um ciclo, chamado ciclo circadiano, em que tudo está conectado ao movimento dos astros. Você vai ver que tem lua que você fica mais feliz, lua que você fica mais triste. Tem clima chuvoso e clima de sol que mexe com o seu humor. Ué, da onde que vem isso? Vem desse potencial que ela tem de mexer com o seu corpo. Quando a gente vai dormir para muito além das 10 horas da noite, a gente começa a perder o filé do sono. Por exemplo, a melatonina, que é o hormônio mais importante para limpar o seu corpo, a gente pensa que a melatonina é só para sono. Só tem 2 hormônios no corpo que tem receptor em todas as células, hormônio da tireoide e melatonina. Qualquer célula do corpo tem receptor para ela. Não produzir melatonina. Qual a probabilidade dessa mitocôndria não funcionar no dia seguinte, não produzir energia e amplificar um processo inflamatório, um processo autoimune, um problema metabólico? Porque o que acontece? O receptor da célula, imagina aqui, né? A célula está recebendo a insulina. A insulina veio aqui, comunicou dizendo, precisamos pegar essa glicose e botar aqui para dentro. Você começou a ter um ataque muito grande aqui, para se proteger, o corpo começa a queimar receptor. Começa a queimar. O que teu corpo tem que fazer para compensar? Aumenta mais ainda. Aí você tem toda a desregulação metabólica. Se eu durmo bem, eu não tenho esse problema. E um dormir bem, então, seria até no máximo 10 horas e aquele sono profundo. Restaurador. O que a gente... Sem despertares. Isso que é difícil, né?
O que a gente pessoas faz despertam errado? à noite, tem insônia. Então, aí que vem a parte interessante do meu trabalho. Eu sempre falo para as pessoas assim, eles me dizem assim, doutor, tô fazendo isso, não está funcionando, eu não quero não sei o quê. Eu pergunto para a pessoa, do jeito que você está fazendo, você está vivendo bem? Tô. Eu vou dormir 3 horas da manhã e estou vivendo bem. Pô, tudo bem, tá tudo certo. Pode continuar a tua vida desse jeito. Até o momento que você tem a opção de fazer, é divertido. A partir do momento que se torna obrigação, fica chato. Atividade física, alimentação, cuidar do sono. Então, qual que é a minha sugestão? Aproveite enquanto você está bem, para você regular bem o teu corpo. Passou dessa fase, você não tem mais a opção. Aí o cara vem desesperado, pelo amor de Deus, doutor, me salve, porque eu preciso viver. Só que algumas doenças, como são o caso das doenças metabólicas e doenças neurodegenerativas, quando aparece o primeiro sintoma, o cara já está doente há 10 anos. E ele acha que lá atrás, quando ele fez aquela escolha de virar à noite na baderna, enchendo a cara, aquilo lá era aproveitar a vida. Aí aos 30, aos 40, o cara tá todo cheio de encrenca, tomando 550 mil remédios, e aí quer que a gente resolva o problema dele. Não é assim que funciona. Então a regra é, ok, se já tá com problema, a gente tem que corrigir, mas daí não é mais uma opção. Agora, se você tá com a vida boa, você tá com seu filhinho pequenininho em casa, ensina ele a fazer do jeito certo. Olha quantos problemas a gente gera com a questão do sono. Se eu pegar o meu celular aqui, ó, aqui tem frequência de luz azul na minha tela, que essa luz azul ela é extremamente intensa. Se eu relar o olho aqui antes de dormir, eu ativo o meu sistema nervoso simpático. Se eu deitar com o meu simpático ligado, ativado, eu não durmo. Eu não passo da fase 2 do sono. Eu fico nas pontas, sono REM, N1, sono REM, N1. Essa coisa aí. Pelo menos 30, 40 minutos antes do sono. A Manu dormindo comigo, ela falava, desliga esse celular. Tá bom, vou desligar. E dorme tarde? Meu Deus, não sei como consegue. Banho quente, chá quente, alimentação errada, tudo isso impacta em sono. Amo banho quente. Não dá pra tomar banho frio. Pelo amor de Deus, é pelando. Você tem a opção? Eu sei que eu tenho opção, mas eu não quero. Faça a opção pelo certo. Tá, mas eu já te falei, as extremidades geladas, tudo tem que ser quente. Meia quente, banho quente, tudo quente. Então, aí a gente começa a mexer numa coisa Chapelando. que é perigosa. Pensa comigo assim, ó. Lembra lá do DNA? O DNA tá lá quietinho no canto dele. Eu preciso cutucar ele para ele se expressar, certo? Existe um elemento no nosso corpo, que é um hormônio, que protege o seu DNA. Chama vitamina D. Que não é vitamina, ele é um hormônio. A gente chama de vitamina porque ganhou o nome, mas que ele o é um sol hormônio. dá bem pouquinho, né? Inclusive, principalmente em Curitiba. Como é que a gente faz pra ter vitamina Engano D seu. aqui? É? Engano seu. Quando a gente passa de 3.000 lux, eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Cara, como que a gente vai ter vitamina D em Curitiba? A gente não toma sol nessa cidade. Não precisa. Ó, vou te mostrar aqui uma coisa. Ó. Pra quem tá vendo a gente lá, isso aqui é o medidor de lux, ok? Aqui dentro, ele tá medindo, ó, tô medindo uma luz extremamente intensa. Ele não passa de 400 lux. Pra gente começar a produzir vitamina D, são 3.000 lux. O tempo pode estar fechado, chovendo, frio, ele vai estar produzindo bem mais que isso. Eu vou fazer uma coisa aqui, que você da câmera não vai me ver, mas eu preciso ir ali na janela para mostrar isso para vocês, vou tirar uma foto e vou trazer aqui de volta, tá? Tá bom. Ó, aqui nós temos uma... Ele e os aplicativos dele, gente. Gente, tem muito Tem aplicativo bom. Como é que é o nome do Picture, não sei das quantas? A gente vai deixar. Ó. Nossa. O tempo de Curitiba... Tá, isso aí mede a vitamina D. Isso? Vamos lá, calma aí. Ai, Vou botar o Jesus. microfone aqui. Ó, dentro da sala, com essa porrada de refletor que a gente tem aqui, não passa de 500 lux. Aqui não tem produção de vitamina D. Agora, eu fui ali na sua janela, atrás do vidro, num dia que tá até meio brusco aqui em Curitiba, ela mediu 12.000 lux. Então, essa história que a gente tem de eu não vou caminhar na rua porque não tem sol, não existe. Se tiver chovendo, com frio, tempo fechado, vai estar batendo em torno disso. Um dia ensolarado, se eu for lá fora no sol agora, bate 60.000 lux aqui fácil. Só que o que acontece? A vitamina D é uma gordura. Ela é produzida a partir de uma substância chamada 7-dehidrocolesterol. Embaixo da onde? Da sua pele. O que é que gordura tem pavor? Água quente e sabonete. A cara dela é Ai, ótima. Deus, tudo errado. A gente faz... Quantas castanhas pode comer? O Fabrício. Responde, pelo amor de Deus, da castanha. Até umas 4 por dia. De boa. 4 por dia, tudo de uma vez? Não, pode ser ao longo do dia, mas como o selênio, por exemplo, é uma substância que a gente absorve e estoca durante o dia, você pode fazer o consumo de manhã, por exemplo. Não, sério, coitada das minhas mitocôndrias. Elas estão respirando muito mal nas minhas células. Coitadinhas, sério. Enquanto você tem a opção, tome a decisão. Mito ou verdade? Comer banana reduz a cãibra? Nossa, eu tinha, hein? Muita.
A banana, ela tem gestação. algumas substâncias muito interessantes, inclusive o magnésio. O magnésio atua lá no nosso músculo, fazendo o restauro do músculo e fazendo com que a gente diminua essa acidez lática que faz a cãibra acontecer. Mas é óbvio que a quantidade que você tem ali dessa substância em uma banana é muito pequena. Dependendo do tipo de banana e se ela está mais para madura ou mais para verde, essa concentração muda. Por exemplo, para fazer biomassa, que é onde você tem o melhor da banana, é verde. Ai, A banana verde. Isso você que eu cozinha falo. ela verde. Aonde que está a maior parte das substâncias que são bioativas para o organismo humano? Na casca da banana. Casca da banana. Que é onde a gente joga fora. Por exemplo, para as mamães que estão com crianças pequenininhas agora, se você pegar a casca da banana, tirar aquela partezinha branca e passar no seio, você nunca vai ter o seu seio rachado. Ele é cicatrizante? Porque ele tem uma substância chamada leucocianidina, ó, leucócitos, ele lembra processo de cicatrização. E ele consegue recrutar células para fazer o restauro daquela pele numa velocidade que você não imagina. Mancha de pele, problema de cicatrização, até mesmo nas cirurgias, a gente pode utilizar algumas plantas, obviamente que tem que ser analisado, porque às vezes ele pode até contaminar a cirurgia, né? Mas em situações como essa, em que você não tem um corte tão exposto, você pode usar só a casca da banana. E é fantástico. Lábio rachado no inverno. Se você passar aquele batom de cacau, você acabou com o seu inverno. Porque o corpo entende, tá vindo de fora, eu não preciso produzir. Você vai passar o inverno inteiro com dependente de batom de cacau no seu bolso. Pra onde você vai, você tem que estar passando 10 vezes por dia. Sabe como é que a gente corrige isso? Quando rachou o seu lábio no primeiro dia que fez frio, você pega gelo, passa na boca, deixa rachar mais ainda e passa casca de banana. Acabou-se. O inverno inteiro, teu corpo vai estar com proteção. Meu Jesus, vou fazer isso próximo inverno. Essa é tá boa. chegando a primavera, já tá florescendo. Eu quero fazer só mais uma pergunta da água de coco hipercalórica. Posso tomar? Quantos ml? Pode. Para criança, principalmente, se a gente pode dar, o que é o ideal? Ó, se as pessoas saírem daqui hoje com essa regra na cabeça, eu já estou satisfeito de ter vindo aqui. A regra é tudo aquilo que você faz em equilíbrio e não todo dia, para você nunca vai ter problema. Isso leva um nome na nutrição, chama variabilidade nutricional. Água de coco é boa, maravilhosa, sensacional, cheia de eletrólitos, ela tem uma boa quantidade de energia, ela é fantástica para você tomar ela de vez em quando. Caldo de cana, me pergunto na rua. Doutor, e o caldo de cana? Uma vez por semana, de vez em quando, tranquilo, sossegado, seja feliz, toma teu caldo e não pira com isso. Agora, o que eu tô vendo as pessoas fazerem? Água de coco todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí o que acontece? A água de coco, ela vai ter caloria e essas calorias vão fermentar no intestino, vão aumentar a quantidade de bactéria, vai causar desbiose que vai levar a uma inflamação e alergia, se for todo dia. O suco da fruta que você perguntou agora, da uva, pode? De vez em quando, em pequena quantidade, tranquilo, sossegado, sem pira. Agora, imagine isso todo dia no lanche da criança. Não tem como, uma hora vai estourar. E o mel, porque também a gente tem, né, muitos pais ficam em dúvida em poder oferecer ou não mel, principalmente antes dos 2 anos. Não pode. Não pode esquentar também o mel, Não pode esquentar e não pode oferecer mel para criança antes de 2 anos. Parem de tomar leite com mel quente. Meu Deus. Meu Deus, é uma tragédia, né? O mel... Uma tragédia. Mas é uma tragédia porque Deus Sim. oferece pra gente as coisas tão perfeitas e a gente cria confusão estragando tudo, né? Ele te dá o remédio e o veneno na mesma fruta, você separa, toma só o suco e joga o melhor do negócio fora. O mel, ele é fantástico, ele é muito bom, ele faz parte de um grupo de substâncias chamadas de polióis. O que são os polióis? São aquelas substâncias que adoçam, que trazem a sensação de adoçar. Só que mais de 70% dele é frutose. Gente, frutose é uma molécula grande, uma molécula difícil de quebrar. Então, quando que o mel é fantástico? Uma colherinha de mel num café da manhã, você pode passar no seu pão, você pode mexer lá no seu café de vez em quando. Fantástico, fantástico. Mel, nunca de noite, nunca aquecido e para crianças de menos de 2 anos. Por que a gente não pode dar? Porque o mel ele tem algumas substâncias que mexem com o nosso sistema imune. É por isso que a gente consome geleia real, é por isso que a gente consome própolis. E o sistema da criança está em construção. Se eu acelerar isso, se eu der um susto nesse sistema, eu posso criar uma confusão maior lá para frente. Então, até os 2 anos de idade, Sociedade Brasileira de Pediatria e de Nutrição não recomenda o consumo de mel. Passou desse período, uma colher de mel lá, de vez em quando, tranquilo.
Ele é fantástico, tá? Para as pessoas não achar que eu tô falando mal do mel. Ele é fantástico. Eu quero só perguntar mais uma. Era a última, Da né? espada do seu Jorge. A planta. Sim. Por que é boa? Já vamos colocar uma aqui, ó. As Tem plantas, de uma forma geral... Ele já deu uma chamada aqui na gente. Cadê a planta desse comer uma ambiente, castanha. entendeu? Cadê a planta? A espada de São Jorge é uma planta, uma das poucas na natureza, que tem ciclo de produção de oxigênio 24 horas por dia. Mas aí tem um detalhe. A gente pode ter essa planta dentro de casa? A resposta é sim, dependendo se você tem pets e crianças pequenas em casa. Por quê? Porque para pet e para criança, ela é extremamente tóxica. Se a criança só encostar na folha normal, não vai fazer mal nenhum. Mas se ela tiver quebrada, machucada, alguém fez a poda e a criança encostar, ela pode ter um nível de toxicidade que é bem perigoso. Então, ela pode estar dentro de casa, desde que a gente tenha esse menos contato possível com ela. Ela é linda, ela enfeita o ambiente, ela limpa o ambiente. É uma das poucas plantas que consegue extrair o benzeno que a gente tem no espaço. O benzeno é produzido em altas temperaturas, como, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, né? E o benzeno é uma das substâncias mais cancerígenas que a gente tem no ambiente. Então, se tem uma planta que tire o benzeno ali, é uma coisa maravilhosa, fantástico. Só que tem os cuidados também para fazer com ela. Tá? Tabela periódica de cor, né? Deve saber todas as siglas. Não, sério, gente. Que gênio, né? Gênio. Júlio, obrigada pela tua participação. Acho que a gente não dá tempo. Acho que em todos os podcasts que você vai é sempre assim, né? Sempre dá a sensação que falta alguma coisa. É muita informação. Mas também na sua rede social tem muito conteúdo também, muito né, conteúdo, muito demais. E sempre tá lá comendo as plantinhas do jardim, sempre ensinando. Eu acho que é isso, né? A gente... Sim. Dá o nosso melhor também Plantinhas, falar. Não, plantas. Ele sempre fala isso. E outra... esses dias você deu uma bronca em quem falou o quê? Chazinho. Chazinho, isso mesmo. Chazinho, seu nariz. Gente, sigam o Júlio, porque é demais. Tem demais. muita informação de qualidade lá. Obrigada, Júlio, pela sua Obrigada. participação. Foi um prazer. Foi bom demais. A gente não vai comer mais que 4 castanhas hoje. Obrigada, Júlio. E sigam o Júlio nas redes sociais. Qual que é o teu @? Deixa registrado aqui. A gente vai colocar embaixo na descrição do vídeo também. Júlio Luchman, com CH. Vamos deixar, inclusive, os aplicativos maravilhosos que ele indicou pra gente. Sim, ele indicou um outro... Como que é aquele Pictures. Que é pra planta. Isso, Isso, tira identificação foto. de plantas também a gente vai deixar aqui na descrição. Obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.